Fala pessoal, vamos dar prosseguimento então e vamos tocar. Chegamos ao capítulo A Crítica Machista ao Desporto Racional, apresentando as categorias. Com base nas correntes ditas humanistas, Brecht, citação dele, 86, 88, 99 e 2011, do Coletivo de Autores, de 1992, a educação física dos anos 70 focava seu trabalho educativo para atingir o interesse imediato e produzir indivíduos competentes para o mercado capitalista. Essa tendência apresenta como premissa a eficiência, a rigidez dos conteúdos e a competitividade. A base crítica direcionada ao esporte na escola, segundo de Oliveira Albuquerque Casagrande Tafarel Escobar, de 2007, se iniciou no final do regime militar. Ao buscarmos as influências dessa perspectiva no âmbito da educação física, podemos perceber que, a partir de 1978, quando se deu uma limitada reabertura político-social através do processo de transição da ditadura militar, regime militar, dá-se o início na área da educação de um movimento crítico, muitas aspas nesse movimento aí, né? Crítico ainda por cima. Esse movimento em prol de uma teoria crítica, entre aspas, né? Defendia a articulação da realidade com a prática social global enquanto um pressuposto básico para o processo de educação e de ensino, além de visar também a superação de uma prática pedagógica que vinha sendo ancorada em procedimentos tecnometodológicos. Citação de Oliveira Albuquerque, 2007, página 128. Nessa perspectiva crítica, entre aspas, aponta-se que a educação física da época militar era voltada ao desempenho esportivo e acrítico, segundo eles. Brecht, 2011, considera que o esporte no Brasil é polarizado em esporte de alto rendimento, espetáculo e esporte de lazer. Apesar de reconhecer a esfera educacional, a exclui das discussões. Dessa constatação, percebemos que as categorias relacionadas à educação física são autoritária, biológica, crítica, individualista, de alto rendimento, mecânica, fisiológica, desportiva, eficiente, eficaz, tecnicista, competitiva, alienante, capitalista, burguesa. Tá muito bem, então nós entendemos o que seria essa teoria crítica e os tais teóricos críticos, não é mesmo? Não passam de machistas, não passam de comunistas, não passam de esquerdistas. Examinados de perspectiva crítica a partir dos anos 80, bem como apresentadas as categorias, o objetivo deste ensaio é investigar se essa crítica se justifica levando em consideração a literatura específica dos anos 1970, publicados na Revista Brasileira de Educação Física e Desportos. A partir do modelo de ensaio histórico, nosso interesse é investigar com base nas categorias de autoritária, biológica, crítica, individualista, de alto rendimento, mecânica, fisiológica, desportiva, eficiente, eficaz, tecnicista, competitiva, alienante, capitalista, burguesa, uma possível justificativa ou não justificativa para as críticas recorrentes na literatura dos anos 80. Quanto à documentação crítica para efeito dessa pesquisa, tentou-se a leitura das fontes da década de 80, 90, 2000, que são Brecht. Olha só, o senhor Giraldelli Júnior, segundo o professor Olavo Bundadelli Júnior. Coletivos de autores, 1992, Palafon Magalhães, Palafon 93, Magalhães, 2005, dos anos 1970, 1980, Veado Filho, 1974, Negrini, 1979, Negrini, 1979, Genin e Loeken. Este estudo se justifica na medida em que observamos no Manifesto Mundial da Educação Física, 1971, que uma das preocupações em relação ao esporte na educação física era o combate a faltas e agressões, pois essas eram observadas como nocivas ao esporte educacional. Por isso, professores preparados para ministrar aulas deveriam substituir o antigo treinador e instrutor. O lazer e a diversão também faziam parte do universo educacional e os valores humanos eram enaltecidos nas recomendações educacionais da época. A crítica das décadas de 80 e 90. Palafon, 1993, apresenta o esporte dos anos 1970 como uma modalidade voltada exclusivamente ao rendimento. Rendimento sim, alto não, pois um mínimo dele precisa existir na educação física, ao contrário do que observamos hoje em que se valoriza apenas o esporte de lazer. Ainda assim, Palafon, 1993, menciona os programas de esporte para todos. Aqui ele separa o esporte escolar daquele de rendimento, como na realidade ocorreu e verificaremos com detalhes. Considera essa vertente desportiva a técnica da década de 1970 como autoritária, biológica, crítica, individualista e desigual. Sugere como solução a fase materialista histórica com base em Saviano e Gadotti para resistir e transformar a sociedade. Nesse caso, para o autor era preciso reinventar entre aspas, a educação física e isso deveria ocorrer fora dos alicerces dominantes e autoritários do mundo capitalista. Esse é um dos objetivos do marxismo cultural. Tudo bem, citando Giraldelli, 1991, apresenta a educação física desportivista dos anos 1970 como voltada para o alto nível
e acima dos conflitos políticos e sociais. Sua base mecânica, filosófica, biológica e desportiva estava a serviço da técnico-burocracia militar. Servia para eliminar as críticas e funcionar como um analgésico, entre aspas. Olha, considerar Giraldelli como alguém que estuda ciências sociais, etc, etc, olha, é foda, né? Assim é foda, e fode, como diz o professor Lavo de Carvalho, né? Nesse sentido, é comum entre os autores críticos, entre aspas, demonstrar que a educação física da época militar era voltada ao desempenho esportivo e acrítico. Brecht, 1986, página 64, vai nesse sentido concluir que, assim, podemos dizer que a socialização através do esporte escolar pode ser considerada uma forma de controle social, pela adaptação do praticante aos valores e normas dominantes como uma condição legada para a funcionalidade do momento da sociedade. Para Brecht, 2011, o esporte no Brasil é polarizado em esporte de alto rendimento ou espetáculo de lazer. Apesar de reconhecer a esfera educacional, exclui-a por considerar o esporte educacional generalista. No entanto, essa exclusão não encontra respaldo na literatura específica dos anos 1970, como abordaremos neste ensaio. Nessa época, o esporte educacional é intensamente edificado. Vialdo Filho, 1964, Negrini, 79, Gene Loecken, 1980. O seu eficiência, eficácia e técnica são resultados ressaltados pelos coletivos autores, em 1992. Assim como competição, comparação, recorde, sucesso, entre outros. Magalhães, 2005, em uma revisão histórica, descreve que a partir do decreto 69, 450 71, a aptidão física é o eixo norteador da educação física escolar. E com esse modelo seguia as premissas biológicas, científicas, entre parênteses, e militar em detrimento de um humanismo, entre aspas. Deixava-se de lado toda uma cultura corporal de movimento e privilegiavam-se os exercícios utilitaristas, abandonando, assim, as características críticas e sociais do processo educacional. Esse tipo de ensino técnico não levaria em conta os aspectos políticos sociais e seriam apenas movimentos memorizados. A saída seria negar ou rejeitar a hegemonia desse modelo desportivo. Implantar a hegemonia machista, cultural e esquerdista? Tá aí uma pergunta muito boa, né? Outra saída seria ensinar a multiplicidade das atividades corporais negando sua técnica, competitividade e o reducionismo biológico. Especificidade da educação física da década de 1970 e 1980. Conforme Negrini inicia seu artigo se referindo, Negrini em 1979, claramente ao desporto de alto rendimento e adverte citando Seurin para identificar como um erro o uso do alto rendimento como modelo a ser seguido na escola. Precisa, nesse sentido, obter a inclusão de um recurso recreativo para se chegar a uma melhor técnica, pois ela é o elemento mais importante, mesmo com pinceladas de lazer. A educação física sem a técnica é ineficiente. Ela precisa, portanto, do rendimento, não do máximo. A educação física precisa ser minimamente eficaz, pois sem isso não se aprende nada, apenas se diverte. Para Negrini, em 1979, o aprendizado do esporte precisa ser progressivo, deste modo didático e pedagógico. Destaca 4 domínios: o psicomotor, cognitivo, afetivo e social. Tradicionalmente, a repetição é fundamental. Não apenas a execução a esmo, mas a repetição para se fixar o aprendizado. Nesse processo, o fundamental é a sequência racional dos conteúdos, logo lógica. Sem isso, não se aprende efetivamente. Uma relação entre as partes na execução é a demonstração de coerência e sequência gradual, como aponta Negrini em 1979. A finalidade do desempenho de uma atividade esportiva, ou seja, não é a simples execução, como pregam os críticos do esporte. No entanto, como já nos certificamos, não é o desempenho máximo tal qual o do desporto de alto rendimento, e sim um desporto de rendimento moderado e pedagógico. Como fazer isso? Segundo Negrini, em 1979, a partir de seu estudo experimental, aponta que a aula deve ser progressiva e sistemática. É preciso conter alternativas na busca do rendimento, seja contínua ou alternada. Deve-se ressaltar os aspectos cognitivos ou conceituais, trabalhando as habilidades motoras de forma a proporcionar desempenho técnico individual em busca de um padrão mínimo. O estudo se valeu de duas formas de progressão: a contínua, consecutiva e única até o termo de sua finalidade, entre parênteses, e alternada, realizada com duas ou mais formas, entre parênteses. Essas duas formas não apresentaram diferença significativa. Compreendemos nesse estudo que a aula de educação física não pode perder de vista o rendimento, o que não quer dizer que seja o alto rendimento. O desenvolvimento das habilidades por meio das técnicas variadas é pressuposto básico para a aquisição de um padrão motor que pode ser alcançado pela própria individualidade do aluno. Nesse caso, encontramos resultados totalmente diferentes daqueles que a crítica machista do esporte parece enxergar. Negrini, em 1979, aponta o domínio do corpo, a necessidade do desenvolvimento das habilidades. A primeira fase, o sentido lúdico, é primordial, isso da primeira à quarta série. A partir da quinta série, as finalidades se ampliam e se concentram nos aspectos físicos, resistência, força e fidelidade, por exemplo. As técnicas do movimento humano, ou seja, suas habilidades. As habilidades devem proporcionar aos alunos um equilíbrio e não a busca pelo rendimento de elite. E com isso, cria-se nos educandos um espírito voltado à prática das atividades e dos exercícios físicos de forma gradual e continuante toda a vida.
O aprendizado dos conceitos das técnicas e a prática do esporte por meio de suas regras é a condição básica para sua prática de lazer na sociedade moderna. Consequentemente, a prática escolar, entre outras coisas, deve garantir uma prática futura. Negrin, de 1979, finaliza sua explanação com um conjunto de orientações básicas na educação física. Desenvolvimento de lateralidade e direção, consciência corporal, desenvolvimento respiratório, ajuste postural, coordenação, percepção do espaço, uso dos jogos, regras e técnicas, componente ético. Ademais, o trabalho do professor de educação física, além de compor-se de seus conhecimentos específicos, pode orientar-se por um trabalho interdisciplinar. O sucesso da educação física, por sua vida, é dependente das ações das autoridades educacionais, universidades, professores e associações. Segundo esses teóricos críticos, né, se eles compõem essa situação de autoridade, já é um problema. Conforme Gannon e Locke, para o aprendizagem do drible é necessário estabelecer um objetivo concreto com progressão, repetição e coerência. Propõe 14 exercícios para este aprendizado. Muito bem, eu não vou destacar aqui essa situação, que ele acaba sempre entrando em certos exercícios, mas eu vou me ater à crítica marxista aqui. Veado Filho, de 1964, levanta a importante função do professor de educação física na formação para o mercado de trabalho. Mais do que isso, para o desenvolvimento da técnica, assim como outras especificidades pelas quais são trabalhadas no meio profissional. Ademais, ressalta a importância da educação física para o desenvolvimento da aptidão física. O autor também nota a preocupação existente para que não se exija mais do aluno acima daquilo que é desejado para a sua idade. Muito bem. Detalhando algumas situações aqui da parte da educação física. Vou para considerações finais aqui. Nesse ensaio inicial foi possível identificar uma hegemonia contrária ao esporte escolar, não só ao esporte, uma hegemonia contrária ao ensino, vamos dizer assim, e à própria educação. Dela fazem parte os termos em seu sentido pejorativo, assim, educação física é representada pelas aulas técnicas, autoritárias, biológicas, críticas, individualistas, desiguais, eficientes, eficazes, competitivas e reducionistas, segundo certas pessoas, né, os tais teóricos críticos. Nos estudos apresentados não foi possível verificar qualquer relação com as categorias utilizadas pelos estudos marxistas. Isso de forma pejorativa, como estes autores as reconhecem. Todavia, o que se observa nos estudos da época é um total equilíbrio em benefício de uma educação física que prezasse a ética e a moral desportiva. Para isso, os aspectos biológicos e fisiológicos, bem como os aspectos relacionados ao rendimento, a eficiência e a eficácia da técnica e da competição eram essenciais para a educação física. Já os aspectos críticos, mecânicos e alienantes não foram encontrados na literatura estudada. Muito bem, já vemos onde é que está o problema, né? As grandes virtudes da vida, a necessidade e respeito, entre outras, podem fazer parte do universo desportivo e esse era o verdadeiro espírito da educação física da década de 60, 70 e 80. Não apenas o aluno ou o esportista, os professores, treinadores, mas sim todos aqueles que contornam o universo do desporto educacional precisam entender esse espírito. A vitória não pode se sobrepor ao espírito olímpico, ao fair play. Isso é reconhecido, discutido e atualizado nos escritos no período do regime militar. Ensinar a não violar os regulamentos era uma das essências do desporto moderno, principalmente do educacional. É preciso, em vista disso, desviar-se da deslealdade e da brutalidade, porque esse é o grande exemplo de um desportista. O desporto educacional não é utilizado como instrumento de alienação, todavia como ferramenta de educação. Os valores e normas dominantes eram certamente os que faltam nas sociedades modernas, em especial a brasileira. A técnica era variável e o alto rendimento era separado da educação física formal. É um mito dizer que os alunos eram treinados como atletas, já a disciplina, a ordem e comando são essenciais para uma educação física tipicamente virtuosa. Os termos usados pelos críticos são apenas, teóricos críticos entre aspas, né? Categorias do universo marxista utilizadas somente para atacar o desporto educacional, ético, moralizante e racional. Então, vamos dizer assim, em resumo, em síntese, contra o ensino de fato, a educação de fato. Diferença. Aristóteles, Política, 1975, Brecht, a criança que pratica esporte respeita as regras do jogo, Capitalista, Revista Brasileira de Ciência do Esporte. A educação física escolar como campo de vivência social, Revista Brasileira de Ciência do Esporte, a construção das teorias pedagógicas da educação física, caderno SEDES 99, Sociologia da Crítica do Esporte, uma introdução, coletivo de autores, metodologia de ensino da educação física, 1992, de Oliveira Albuquerque, a prática pedagógica da educação física, prática pedagógica da educação física no MST, olha só que interessante essa referência, né? Possibilidades de articulação entre teoria pedagógica, teoria de conhecimento e projeto histórico, olha só que coisa interessante, né? Gannon e Locke, programa para aprender a driblar com uma bola, Revista Brasileira de Educação Física e Desporto, e Aldério Júnior, né? Ou Bunadério Júnior, como dizia o professor Largo Carvalho. Educação Física Progressista, a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação física brasileira. Olha as fontes, né? Muito bem, vamos lá.
Magalhães, breve história da educação física e sua tendência atuais a partir da educação, da identificação de algumas tendências de ideais e ideias de tendência. Livro Brasileiro de Educação Física, Maringá, 2005. Negrini, progressão pedagógica resultado da aprendizagem no ensino dos desportos. Livro Brasileiro de Educação Física e Desportos, Brasília. A finalidade da educação física nos primeiros anos escolares é a atuação do professor especializado em educação física. Brasileiro de Educação Física e Desportos. Palafon, ascendência pedagógica de educação física e sua relação com as categorias idealista e materialista da história. Motivivência, 93. Veado Filho, Educação Física e Desporto e a Escola. Revista Brasileira de Educação Física e Desportos, 1974. Bom, é isso aí, pessoal. Eu dei uma cortada ali porque voltava mais para a situação, aspecto realmente de educação física, mas eu quero me ater realmente a essa situação dessa guerra contra esse machismo cultural, até mesmo nosso campo aí, nossa área de atuação. É isso aí. Um abraço a todos aí. E vamos tocar ficha. Que temos mais metade do livro para ler e dê uma boa introdução. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.